Tem gente que só aprende a voar quando o chão some. E há momentos em que Deus permite exatamente isso. O desaparecimento do controle, da lógica, da segurança aparente, para nos ensinar a confiar não nos nossos pés, mas nas asas que Ele mesmo está construindo dentro da gente. O problema é que a maioria só enxerga o invisível quando não tem mais nada visível para agarrar. E é aí que o milagre começa. Não quando algo acontece do lado de fora, mas quando algo se solta por dentro, e ainda assim você não desaba. Porque crer de verdade é se lançar sem rede, com a convicção de que o amor de Deus não permite quedas, apenas voos disfarçados. É um tipo de fé que parece loucura, e talvez seja mesmo. Loucura para quem mede a vida pelo que vê, mas lucidez para quem sabe que o céu não sustenta apenas o ar, mas as promessas de um Deus que nunca falha. Essa fé ousada, que não negocia com o medo, exige uma entrega total. É o tipo de confiança que transforma um "e se der errado" num "e se Deus fizer algo maior?". E nesse espaço entre o salto e o sustento, acontece o mais surpreendente. Você descobre que o invisível sempre esteve lá, firme, forte, presente, mesmo quando tudo parecia ausência. Há dias em que a alma sente que chegou ao limite. Nada parece funcionar, os planos desmoronam, e até o que antes era certo começa a tremer. É nesse lugar de colapso silencioso que a fé começa a sussurrar mais alto que o medo. Porque quando tudo dentro se quebra, surge uma chance de reconstruir, não com certezas humanas, mas com a confiança de que Deus ainda sustenta, mesmo que os olhos não vejam. É aí que muitos percebem que a verdadeira segurança nunca foi o controle, mas o amor invisível que sempre esteve ali. Alguns chamariam isso de loucura, seguir sem ver, entregar sem entender. Mas quem já viveu essa experiência sabe. Existe uma força que só se manifesta quando tudo desaba. É nesse exato instante que a fé deixa de ser teoria e se transforma em vida. Como quem solta a corda e ainda assim não cai. Um exemplo claro disso está em Salmos 46, 2 e 3. Portanto não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isso não é poesia, é sobrevivência espiritual. E então começa o silêncio. Um silêncio estranho carregado de amor. Deus parece calado, mas age, e quem crê, mesmo sem ter onde se apoiar, começa a experimentar um descanso inexplicável. Um descanso que não vem da lógica, mas da bondade que envolve até os dias mais confusos. Nessa fase, a oração muda de tom. Ela não pede mais certezas, só presença. E a presença dele, mesmo invisível, começa a preencher os espaços vazios de dentro. Alguém pode estar nessa fase agora, a fase em que tudo que restou foi um passo no escuro. Mas há uma beleza estranha nesse lugar. É onde o orgulho se desfaz, o coração amolece e a alma aprende que amar a Deus não é confiar no que Ele faz, mas crer no que Ele é. O amor dele não evita tempestades, mas garante que você não afunde. E quem já foi sustentado pela fé nesse nível sabe, não é fraqueza, é o começo da força mais poderosa que existe. O curioso é que, ao invés de queda, vem elevação. O salto sem rede não leva ao fim, mas ao início de algo maior. E quem atravessa esse ponto descobre uma ousadia nova, uma fé que arrisca, que não negocia com o medo. É sobre isso que o próximo passo revela. Quando o "e se der errado", é engolido por um "e se Deus fizer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos?". A maioria das pessoas vive pisando em solo firme, mas com o coração cheio de medo. Medo de tentar, de confiar, de entregar. Mas imagine por um instante. O que você faria se soubesse que não existe possibilidade de queda? Que Deus, em sua infinita bondade, já preparou o sustento antes mesmo do salto? Fé ousada nasce nesse pensamento. Ela não espera garantias para agir, ela age porque crê. Crê que onde os pés não alcançam, o amor de Deus carrega. Essa ousadia de fé é o que move histórias bíblicas que atravessam gerações. Como a de Pedro, que andou sobre as águas não porque tinha fé perfeita, mas porque teve coragem de sair do barco. Ele só afundou quando olhou para o vento e ainda assim, Jesus o segurou. A lição não é sobre não ter medo,
é sobre não deixar o medo ditar os passos. O Salmo 37:5 reforça isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Não, talvez fará. Ele fará. Fé ousada não é imprudência. É confiança radical em um Deus que sabe o fim desde o começo. É tomar decisões com base no que Deus falou ao coração, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É escolher viver pelo invisível, porque o visível engana, mas o invisível de Deus nunca falha. É quando a fé transforma incerteza em impulso e medo em testemunho. Quantas vezes a maior prova de fé é continuar caminhando mesmo sem mapa? E há algo extraordinário que acontece nesse processo. A ousadia contagia. Quando alguém decide crer assim, não afeta apenas sua própria história. Começa a inspirar outros, mesmo sem perceber. Quem vê de fora pode não entender, mas sente. Porque fé ousada tem brilho nos olhos, tem paz no meio do caos, tem coragem em dias nublados. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Mas essa coragem de crer, de seguir mesmo sem chão visível, não é construída do nada. Ela vem de um lugar secreto, onde o coração é sustentado por promessas, mesmo aquelas que ainda não se cumpriram. E é sobre esse sustento invisível, essa força que vem de cima quando tudo ao redor parece querer puxar para baixo, que o próximo capítulo vai revelar. É fácil confiar quando tudo está encaixado, quando os sinais são claros e as respostas chegam no tempo esperado. Mas há uma fase na caminhada da fé em que tudo parece solto, as certezas escorrem pelos dedos, as respostas não vêm e o céu parece silencioso. É nesse momento que o amor de Deus se revela da forma mais intensa, sustentando por dentro, sustentando sem alarde, sem espetáculo. Um sustento que a alma sente, mesmo sem conseguir explicar. A fé nesse estágio não se apoia mais em previsões, mas em promessas. E promessas muitas vezes são invisíveis, mas carregam o peso da eternidade. Quando tudo parece prestes a ruir, é esse amor silencioso que se torna o alicerce. Salmo 94, 18, 19. Descreve isso com perfeição. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É um sustento que vai além do que os olhos alcançam. Tem gente que nunca percebeu o quanto foi sustentada por Deus até olhar para trás. Só então entende que, em certos momentos, a única explicação para ainda estar de pé foi a mão invisível dele segurando por dentro. Aquele emprego que não deu certo e evitou um desastre. Aquela viagem cancelada que impediu um acidente. Aquela amizade que se desfez antes de ferir mais. O invisível não é ausência, é proteção ativa. Esse tipo de amor é o que gera uma fé mais madura. Uma fé que não se abala com atrasos, porque aprendeu que o tempo de Deus não é cronológico, é pedagógico. E quando a alma entende isso, ela para de exigir provas e passa a enxergar o cuidado em cada detalhe. Até o silêncio de Deus passa a ter som, o som da confiança sendo construída. O invisível começa a falar mais alto que qualquer evidência externa. E é nesse processo que o coração encontra descanso. Mas não é um descanso comum. É aquele que só existe quando se entrega o controle e se aceita ser sustentado. E é justamente essa entrega profunda, esse abandono da necessidade de entender tudo, que prepara a alma para o próximo passo. Descobrir que descansar em Deus é mais poderoso do que lutar com as próprias forças. Chega uma hora em que tentar entender tudo cansa mais do que simplesmente confiar. É quando o coração percebe que o controle é só uma ilusão bem montada e que, na verdade, nunca esteve nas mãos humanas. A luta interna para prever, calcular, resolver, tudo isso desgasta. E é aí que a fé dá um passo além. Ela não apenas crê, ela entrega. E essa entrega, por mais difícil que pareça, é o que transforma desespero em descanso. Entregar não é desistir. É entender que lutar com as próprias mãos por algo que só Deus pode fazer é se desgastar à toa. E quando se decide soltar, algo muda. O sono volta.
O peso no peito alivia, a alma respira. Salmo 62:1 descreve isso com profundidade. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Não é só uma espera, é uma espera em paz, porque quem entrega, descansa, e quem descansa, vive. Entregar não é desistir, é entender que lutar com as próprias mãos por algo que só Deus pode fazer é se desgastar à toa. E quando se decide soltar, algo muda. O sono volta, o peso no peito alivia, a alma respira. Salmo 62:1 descreve isso com profundidade. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Não é só uma espera, é uma espera em paz, porque quem entrega, descansa, e quem descansa, vive. A mente humana resiste. Quer respostas, quer cronogramas, quer entender o porquê e o quando. Mas Deus não responde à curiosidade, Ele responde à fé. E quando alguém decide parar de lutar com o invisível e simplesmente confiar, descobre que o que mais precisava não era de uma solução, mas de uma presença. E a presença dele acalma até o que parecia impossível de acalmar. A entrega real transforma a atmosfera ao redor. Quem vive isso começa a enxergar diferente. As perdas não são mais o fim, são portas. As pausas não são castigos, são treinamentos. Os vazios não são ausência, são espaços sendo preparados para algo novo. Quando se descansa em Deus, a vida continua a mesma por fora, mas por dentro tudo muda. E essa mudança interna muda tudo o que vem depois. Mas para viver esse descanso, é preciso coragem. Coragem de abrir mão do que se entende por segurança. Coragem de confiar, mesmo quando não há sinais. Coragem de crer, mesmo quando o caminho some. E é exatamente nessa entrega ousada que nasce a confiança radical, tema do próximo capítulo, quando o crer se transforma no ato mais valente de toda a jornada. Não é fácil crer quando tudo desaba, muito menos quando nada acontece. A confiança radical começa nesse exato ponto, quando não há mais motivos aparentes nem promessas visíveis, mas o coração escolhe continuar firme. Crer nesses momentos é um ato de coragem, uma resistência silenciosa contra tudo que tenta empurrar para trás. É olhar para o caos e dizer: Deus ainda está aqui. E isso, por si só, já muda o cenário interno. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada em lágrimas, em noites longas, em orações que parecem não passar do teto. Mas mesmo assim, algo dentro continua. É como se o amor de Deus segurasse cada pedacinho que a dor tentou quebrar. Salmo 125:1 descreve com precisão: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa confiança não grita, não se exibe. Ela apenas permanece. Quem confia radicalmente sabe que fé não é emoção, é decisão. É uma escolha diária de seguir, mesmo sem entender. E essa firmeza não vem de si mesmo, mas da certeza de que Deus não falha. A coragem de crer vem da bondade dele, que sustenta sem exigir explicações. Porque, no fundo, o que mais move essa fé é o amor. Um amor tão profundo que mesmo quando tudo em volta parece incerto, o coração ainda encontra firmeza. É nesse estágio da fé que os milagres silenciosos acontecem. Não os de palco, mas os de bastidor. O milagre de continuar, de manter a esperança, de perdoar, de recomeçar, de crer quando ninguém mais acredita. Isso é confiança radical. Não parar, não recuar, não negociar com a dúvida. E essa firmeza gera frutos que só quem passa por ela entende. Frutos que nascem na alma e florescem no tempo certo. Mas essa coragem de confiar, de permanecer mesmo sem ver, não é o fim da jornada. É só o início de uma nova dimensão de fé. Porque quem aprende a crer desse jeito, começa a enxergar o invisível com outros olhos. E é aí que a história vira outra. Mas isso, claro, é assunto para mais um capítulo que a vida com Deus ainda vai escrever. E agora me diz, o que está te impedindo de dar esse salto? Ainda está esperando todas as certezas para confiar? Ou será que, no fundo,
já sabe que Deus te chama justamente para crer sem rede, para confiar sem entender, para amar sem garantia de retorno. Porque a verdade é essa: quem se entrega totalmente ao amor de Deus não evita as quedas, aprende a voar no meio delas. E se esse texto falou com você em alguma parte do coração, talvez seja Deus sussurrando que chegou a hora de soltar. O que mais te prende? O medo ou a necessidade de controle? Deixe nos comentários o que mais tocou você aqui. Ou sugira um tema que você quer ver no próximo vídeo. Vamos crescer juntos nessa jornada de fé e reflexão. E claro, se isso mexeu com você de algum jeito, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que está precisando desse empurrão de fé. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é lembrar que não está caindo, está sendo sustentado.